Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, seguindo neste propósito de conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, nos encontramos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, e agradecemos mais uma vez a Deus, em especial pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos, realizando mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra, dando continuidade ao nosso processo educativo. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar, nos auxiliar em nosso processo de civilização. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, dando continuidade na ordem cronológica aqui elencada em O Livro dos Espíritos, a questão de número 186, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências, mais especificamente acerca da encarnação nos diferentes mundos. Já estudamos diversas questões acerca deste assunto e hoje estudaremos a questão de número 186, que se desdobra também em 186, letra A. Então, em verdade, são dois questionamentos dentro de um formulados por Kardec. Então, a questão de número 186 foi formulada da seguinte maneira: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Já estudamos em encontros anteriores acerca do perispírito, que é o corpo do espírito ou a vestimenta primeira do espírito. Então, como nós já estudamos, nós somos atualmente tipo 3 em 1, onde nós aqui nos encontramos ligados a este corpo físico mais denso. Temos também o perispírito, que faz este papel de ligação entre o corpo físico e o espírito, além de ser o próprio corpo do espírito, e o espírito, que é a essência imortal, que está comunicando neste momento o ser inteligente da criação. Então, aqui Kardec formulou o questionamento se, com o avançar do nosso progresso, com a depuração, chegará um momento em que não teremos mais necessidade de nos ligarmos a corpos físicos, onde, neste caso, só teremos o envoltório do espírito ou o corpo do espírito, que é o perispírito.
será que chegará um dia, ou chegaremos um dia a esta condição? Ou há mundos já nesta condição? Este foi o questionamento formulado. Se existem mundos em que os espíritos não têm mais a necessidade de se ligarem a corpos materiais. E aí eles responderam da seguinte maneira: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão rarefeito para vós, e para vós é como se não existisse. Então aqui eles respondem que existem estes mundos venturosos, estes mundos felizes, em que para nós o espírito não tem corpo. Ele se tornaria neste caso, o corpo tão etéreo, tão rarefeito, que não veríamos corpo nenhum, não veríamos forma. Porque, como nós sabemos, em essência, de uma forma mais ampla, o espírito é luz, o espírito é energia. Então, o perispírito, que é o molde, que é o corpo do espírito, ou que molda este corpo que nós conhecemos e que nós usamos, um dia se confundirá. Ele irá desaparecer e ficar simplesmente um foco de luz, que é a essência. Então aqui ele diz: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, ou seja, tão rarefeito, que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então os espíritos puros, eles não têm forma, assim como nós conhecemos esta forma do nosso corpo físico, que conhecemos com o nome de corpo humano. Então assim, eles responderam a Kardec e a todos nós. E aí Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca do assunto, formulou mais um questionamento que aqui está enumerado como 186, letra A. E aí ele diz da seguinte maneira, faz primeiro uma afirmativa: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Aí ele questiona, não é assim? Ou seja, será que existe uma linha demarcada entre as últimas encarnações e o espírito puro? Será que é possível nós conhecermos esta linha demarcatória entre as nossas últimas existências, quando chegarmos a esta condição, quando chegarmos a este ponto, ali aquela linha de transição entre as nossas últimas existências e a condição de um espírito puro? E aí eles responderam da seguinte maneira: semelhante demarcação não existe. Ou seja, não existe essa linha demarcatória onde poderemos perceber e iremos um dia perceber este ponto. Então não existe semelhante linha demarcatória. A diferença entre um estado e outro se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite às primeiras claridades do alvorecer. Então eles respondem que não existe essa linha demarcatória, que não é possível conhecermos esta linha demarcatória, porque este estado de imperfeição, moralmente falando, e a condição de perfeição relativa que alcança e que um dia todos nós alcançaremos, na condição de espíritos puros, na condição de espíritos venturosos, esta linha vai se apagando pouco a pouco com o passar do tempo e acaba por ser imperceptível, ou seja, nem percebemos quando isto acontecer ou quando um dia isto irá acontecer conosco, tal qual se dá com a noite às primeiras claridades do alvorecer. Então assim estamos realizando esta caminhada e sem que percebamos, um dia
estaremos nesta condição de espíritos puros, de espíritos felizes, de espíritos venturosos e habitando mundos venturosos, mundos celestes, mundos felizes. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 186 e o seu desdobramento em 186, letra A, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, Miramês e João Nunes Maia, que tem como título Mundos Venturosos, capítulo 33 do volume 4 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Então estamos aqui no volume 4, capítulo de número 33, onde encontramos os comentários organizados por Miramês sob o comando e coordenação dos espíritos superiores acerca destes mundos venturosos, acerca da nossa caminhada, acerca das encarnações nos diferentes mundos, os diferentes corpos físicos em uma única vida, várias existências físicas, ou seja, a nossa caminhada, o nosso progresso. Então Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: quem se encontra envolvido na carne, ou seja, no corpo físico, dificilmente pode ter uma ideia do que pode ser um mundo venturoso, onde somente aportam espíritos puros, aquelas almas que já se encontram em condições de falar como disse Jesus: eu e o Pai somos um. Então aqui ele começa nos esclarecendo, nos lembrando que quando nós, assim como nós, nos encontramos no corpo físico, envolvidos na carne, nesta matéria bruta, dificilmente nós temos uma ideia, e quando a temos é muito vaga, bastante vaga, do que realmente pode ser e que é um mundo venturoso. Por mais que nos esforcemos, por mais que reflitamos acerca do assunto, sem sombra de dúvida que por falta de conhecimento, por falta de vivência nesses mundos venturosos, nós ficaremos muito aquém das suas realidades ou da realidade de um mundo venturoso. Porque nestes mundos, conforme aqui ele nos lembra, somente aportam, ou seja, somente habitam espíritos puros, ou seja, aquelas almas que já se encontram em condições de falar como Cristo disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, esta harmonia perfeita entre Criador e criaturas. Mas é possível nós afirmarmos, e podemos afirmar com convicção, que todos nós um dia chegaremos a esta condição, porque também o Cristo nos disse que um dia todos nós teríamos condições de fazer o que ele fez e continua fazendo e muito mais, ou seja, deixando bem claro para todos nós a existência e a funcionalidade constante em todos os ambientes da lei do progresso, ou seja, estamos caminhando, estamos progredindo. E aí Miramês acrescenta: esses mundos já passaram por todos os métodos de crescimento, por todas as provas que a humanidade precisava, e se purificaram na forja da dor, na forja dos infortúnios, dos problemas. Então estes mundos venturosos, aos quais um dia nós chegaremos, e que nestes mundos um dia nós habitaremos, eles já passaram por todas as escalas da evolução, conforme que ele nos diz, se purificaram na forja da dor, do infortúnio e dos problemas. Somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação. Então aqui Miramês usa este termo, diploma da libertação.
Então todos nós um dia conquistaremos este diploma que somente o tempo e o nosso esforço próprio, que é pessoal e intransferível, nos concederão, ou seja, tempo e esforço, nos concederão este diploma da libertação, libertação das trevas da ignorância, pelo conhecimento da verdade, conforme o Cristo também nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia alcançaremos esta lucidez divina do conhecimento da verdade. Dito isto, Miramês acrescenta: não há outro meio a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. E, sem sombra de dúvida, um dia todos nós seremos merecedores deste diploma da libertação. Conforme nos lembra nossa irmã Denise Maria, espero ser merecedora deste diploma. Um dia todos nós seremos merecedores, ou seja, teremos méritos próprios para termos este diploma de libertação das trevas da ignorância. E aí Miramês segue dizendo que há mundos elevados em que o espírito ali que se encontram morando, estagiando, se encontram com corpos fluídicos pelo aperfeiçoamento da matéria. Então ali nestes mundos, ou naqueles mundos onde Miramês está nos falando, estes mundos venturosos, os espíritos que estão ligados a corpos físicos e que têm esta necessidade de se ligarem a corpos físicos, são corpos etéreos, são corpos que para nós completamente desmaterializados para nós aqui na Terra, mas que para eles lá ainda é matéria, mas uma matéria mais leve, uma matéria mais rarefeita, conforme que ele nos diz que há mundos elevados em que os espíritos ali que se encontram, eles se encontram ligados a corpos fluídicos pelo aperfeiçoamento da matéria. Tudo neles acompanhou o progresso do espírito, e a beleza é o penhor da natureza, oferecendo um visual encantador aos moradores. Imaginemos, se é que é possível nós imaginarmos, por mais que façamos esforços nesta imaginação, como é a beleza destes corpos, como é a beleza destes seres que habitam estes mundos puros, estes mundos venturosos. Então aqui ele nos fala desta visão encantadora acerca destes moradores, destes mundos venturosos. Todavia, é bom que se compreenda que o espírito ignorante não se sentiria bem nessa instância de luz, devido ao seu modo de vida ser outro, sem condições de mudanças apressadas. Sem dúvida alguma, que se nós, que aqui nos encontramos, fôssemos levados para um estágio nestes mundos venturosos, nós não nos adaptaríamos de uma hora para outra, não suportaríamos esta mudança assim tão apressada, porque, conforme nós sabemos, a natureza não dá saltos. Caminhamos lentamente, respeitando a lei do progresso e resolvendo cada problema de cada vez, uma etapa de cada vez, sem dar nenhum salto. Então é por isso que ele nos fala que um espírito numa condição ainda de ignorância, como nós, a maioria de nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, nos sentiríamos deslocados nestes ambientes, nos sentiríamos num ambiente completamente desproporcional à nossa condição.
Então aqui nós precisamos realizar esforços neste ambiente que nós nos encontramos, melhorando pouco a pouco, acompanhando a melhoria do ambiente para um dia nós estarmos em condições de habitarmos estes mundos encantadores, estes mundos venturosos, estas instâncias de luz. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que todos têm o seu habitat natural. Assim como nós aqui na Terra, na condição de seres humanos ou a caminho da humanização, temos o nosso habitat, tem os nossos irmãos inferiores na condição de irracionais, que cada um tem o seu habitat natural e que se eles forem retirados do ambiente deles, lá do meio da selva, e forem trazidos de forma abrupta para o nosso mundo, aqui o nosso habitat natural, na condição de criaturas humanas ou a caminho da humanização, eles não se adaptarão assim tão fácil, eles sofrerão com isto. Então, assim, conforme ele diz, todos nós temos o nosso habitat natural, o animal irracional, o homem, ou seja, o ser humano nesta condição de hominal, e qualquer troca sem preparo provocará desastres de difícil reparo. Sabemos que o progresso não dá saltos, entretanto, ele não para. Então sabemos que qualquer mudança brusca traria prejuízo e sempre traz prejuízos para nós, e o progresso ele acontece sempre, mesmo que não percebamos. No entanto, ele não dá saltos, ele não para, mas não dá saltos, vai caminhando lentamente, e a sua marcha, acrescenta Miramês, que a marcha do progresso ela é permanente em todos os sentidos, porque é a vontade de Deus na condição de arquiteto do universo. Então Deus, quando na sua infinita sabedoria fez a lei do progresso, ele fez exatamente desta forma, neste sentido, para uma caminhada constante, de forma lenta, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o tempo, de acordo com o nosso esforço, mas que ela se realiza constantemente, ou seja, a lei do progresso está sendo realizada, está sendo praticada em todos os momentos, porque é a vontade de Deus impressa nesta lei. Os mundos são incontáveis. Então, os mundos são incontáveis, conforme já estudamos, bem como os habitantes destes mundos também são incontáveis. Então, os mundos são incontáveis na imensidão do cosmo, e incontáveis são as humanidades, bem como suas diferentes posições em relação ao progresso. Então, incontáveis são os mundos e incontáveis também são as humanidades que habitam estes mundos incontáveis. E aqui nós nos encontramos realizando esta caminhada, passando de mundo a mundo, mudando de sala de aula de acordo com o nosso progresso. Sabemos que não é fácil conquistarmos estas condições, conquistarmos o nosso diploma de libertação aqui deste mundo onde nós nos encontramos, nos habilitando para habitarmos outros mundos. Então, assim, conforme Miramês nos lembra, tem uma diversidade de mundos nos esperando para nos receberem na condição de novos habitantes, desde que nós façamos a nossa parte, nos preparando, nos qualificando para esta mudança, e esta mudança não ser brusca para nós e não nos trazer prejuízos. Então aqui cada qual, nessas diversas posições, nessas diferentes posições das humanidades, cada qual tem sua posição na escala espiritual,
E os Cristos, aqueles espíritos crísticos que nós conhecemos aqui na Terra, na figura de Jesus de Nazaré, existe uma diversidade de espíritos crísticos nestes mundos, porque cada mundo tem o seu espírito crístico, tem o seu governador espiritual. Então é por isso que ele diz que os Cristos são inúmeros em toda a criação, responsáveis pela direção dessas humanidades e desses mundos. Então aqui ele nos lembra acerca destes espíritos missionários, altamente missionários, que nós temos aqui na Terra, na figura de Jesus de Nazaré, nestes mundos, nesses diversos mundos, com seus diversos Cristos, ou espíritos crísticos que são responsáveis pela direção destas humanidades. E o movimento é deslumbrante em toda a casa de Deus, onde o amor sustenta os seus filhos e a harmonia garante a ordem. Então não é possível nós também, ainda na nossa ignorância, sabermos ou termos uma noção mais aproximada do deslumbramento, ou quanto é deslumbrante a casa do Pai, ou a casa de Deus, que é regida pelo amor, sustentada pelo amor e pela harmonia. Dito isto, Miramês acrescenta: se há mundos inferiores, como no caso da Terra, não fiquemos tristes. Nós aqui nos encontramos provisoriamente. Não somos aqui da Terra. Nós apenas estamos aqui na Terra provisoriamente para a nossa melhoria. Então, se existem mundos inferiores, assim como a Terra, não é motivo para ficarmos tristes, mas termos notícias destes mundos venturosos é motivo de alegria, não de tristeza, de incentivo para nos esforçarmos, para um dia estarmos em condições de habitarmos estes mundos também. Então não fiquemos tristes. Quem conosco trabalha aqui na Terra encontra-se a caminho dos mundos venturosos. Então todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, nós nos encontramos a caminho destes mundos venturosos. É preciso esperarmos, mas não esperarmos de braços cruzados, mas trabalhando. Esperemos e trabalhemos, compreendendo que Jesus é o nosso caminho, que nos leva para a verdade, que nos revela a verdade e que nos encaminha, que nos direciona para a verdadeira vida. Então é por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Ele, o Cristo, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que devemos fazer em nosso próprio benefício, conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. Então aqui Miramês nos lembra que Jesus nos deixou estes ensinamentos ou os seus preceitos, este código pedagógico para o amor, para nos conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. Então estamos aqui em uma luta permanente, não uma luta contra os outros, mas uma luta contra nós mesmos ou as nossas imperfeições. Então a pureza da alma surge na amplitude da nossa vida, no silêncio que o nosso conhecimento nos ensinou a respeitar. Com o passar dos tempos, com o passar das eras, no bem, no amor e na caridade, o espírito vai se iluminando. Então, com o passar do tempo, com o nosso trabalho, com o nosso esforço no bem, no amor e na caridade, nós iremos nos iluminando, nós iremos nos purificando cada vez mais. Como a noite sucede ao dia e a ideia da imortalidade assegura a vida na fé que estabelece a felicidade. Estamos distantes. Prestemos atenção
nesta informação de Miramês, nesta afirmativa, porque para o mundo superior, quando eles falam, quando eles nos informam que em breve, este em breve pode ser até de alguns milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos na escala espiritual. E aqui ele nos fala que estamos distantes. Então, quando eles falam distantes no nosso calendário terreno, nós poderemos multiplicar isto por milhares e milhares de anos, mas isto vai depender também do nosso esforço individual. Mas ele diz que estamos distantes dos mundos venturosos, mas não impossibilitados de alcançá-los. Então, nós que aqui nos encontramos, a massa comum da humanidade terrena, nos encontramos distantes dos mundos venturosos, mas não estamos impossibilitados de alcançarmos estes mundos venturosos. Abençoemos o tempo e o nosso esforço, porque esse tempo nos indicará, sob a bênção de Deus, sob o olhar do Mestre Jesus, quais os caminhos que deveremos trilhar, nos capacitando a habitar estas casas que já conquistaram seus lugares nas culminâncias dos céus. Para tanto, devemos trabalhar, então, para alcançarmos estes mundos venturosos, nos qualificarmos, adquirirmos o diploma da libertação da ignorância e nos qualificarmos a habitar estes mundos venturosos, devemos trabalhar e lutar, mas lutar conosco mesmos, não contra os nossos irmãos e irmãs de jornada, mas a luta é contra nós mesmos, vencendo as nossas deficiências para encontrarmos o Cristo em nós, servindo-nos de motivo de glória dentro da glória de Deus. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões nos chamando a atenção que a nossa luta aqui na Terra não é contra os nossos irmãos e irmãs de jornada, mas contra as nossas imperfeições. Precisamos vencer uma a uma para nos qualificarmos, habitar estes mundos venturosos através do esforço constante, trabalhando no bem, no amor e na caridade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, mas não fiquemos apenas nas reflexões, trabalhemos no bem e para o nosso próprio bem. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.